Segura essa, galera. O primeiro episódio de Dragon Ball Daima finalmente estreou e o hype está real. Só pela arte e animação já dá pra ver que os caras botaram o coração, suor e lágrimas. Tá, não literalmente, mas você entendeu nesse anime. E aí, fica aquela pergunta coçando na cabeça. E se Dragon Ball Super tivesse sido assim, hein? Mas deixa isso pra depois. Hoje, vamos falar dos easter eggs e curiosidades que pipocaram nesse primeiro episódio. Porque a história mal começou. No próximo episódio, o 2, vamos conhecer o Glório. Sim, nome poderoso. E como falamos nos vídeos anteriores aqui no canal, o reino demoníaco não é só treta e vilões, não. Tem facções diferentes e até pessoas de boa lá. Mas claro, a galera do trono não tá jogando limpo, e isso inclui a Drator Oru, que tá cheia de esquemas. Ela e o Gema, pelo visto, não se bicam, e a coisa deve ficar ainda mais tensa. Falando do episódio, o que foi aquela abertura? Pura nostalgia, relembrando eventos de Dragon Ball e Dragon Ball Z, mas com uma pegada diferente, usando as cores do mangá original, como fizeram em Dragon Ball Super Super Hero. Pequenos detalhes, tipo a língua do Majin Buu e as roupas do Supremo Kai, foram ajustados para ficar mais fiel à visão do Toriyama. E teve revelação bombástica. Lembra dos Namekuseidins? Pois é, eles podem ter vindo do reino demoníaco e depois migraram para o mundo dos mortais. E acredite se quiser, as orelhas pontudas são a chave. Quem tem é demônio. Quem não tem, não é. Falando nisso, a galera dos Saiyajins está fora dessa treta demoníaca, mas tem uns personagens, tipo os aquecedores de Dragon Ball Super, que têm orelhas pontudas e uma cor azul parecida com a do Glório. Será que tem conexão aí? E para completar, o episódio ainda revela que Shin e Dei são irmãos. Tudo faz sentido quando você conhece a lore dos Shinjin. Eles nascem da árvore Kaiju, e dependendo da fruta que recebem, podem virar Kai Supremos ou demônios. Bom, esse foi só o começo, gente. Tem muita coisa ainda por vir em Dragon Ball Daima. Então prepara o coração porque as revelações não param. Curte Dragon Ball, quadrinhos e animes? Se inscreve e vem com a gente nessa jornada nerd. Olha só, tem muita coisa que eu ainda não sei. E convenhamos, ninguém sabe tudo, né? Mas tem coisa que eu sei. E uma delas é que vamos ver muito mais sobre esse personagem e a história por trás de tudo isso. Tipo, esse artefato chamado Terceiro Olho me pegou de surpresa total, porque nunca ouvi falar antes. Parece que é uma relíquia dos antigos reis demônios. E claro, o Gema já tá se achando o próximo na fila para colocar as mãos nele. Mas, obviamente, algumas outras pessoas têm outras ideias sobre isso, e a trama vai esquentar. A gente também foi apresentado a Neva, que, por sinal, eu achava que se chamava Neba, mas isso é praticamente a mesma coisa, porque no japonês o som de B e V é tipo igual. Por isso que às vezes você ouve o pessoal falando Vegeta em vez de Vegeta. Enfim, o Neva parece ser um antigo Namekuseidin que ficou no reino demoníaco quando os outros partiram. Ele ficou tão chocado em ver o Dendy quanto o Dendy ficou de vê-lo. Outra curiosidade interessante. Descobrimos que existem 3 guardiões conhecidos como Tagami, que se você traduzir, significa Deus Bola. Pode parecer que eles são deuses, mas ainda não temos certeza. Por enquanto, parecem ser mais uma versão mecânica sensível, tipo Transformers, só que guardiões das esferas. E falando em confusões, lembra quando o Piccolo se chamava Rei Piccolo? Na real, ele era o Rei Demônio Piccolo. E essa conexão com o clã Mazoku explica muita coisa sobre ele e o reino demoníaco. Agora, uma coisa que causou um nó na cabeça de todo mundo foi essa história da fusão Potara. Lembra quando o Vegito desfez a fusão com o Goku dentro do Majin Buu? A gente pensava que era por causa do tempo limite de 1 hora, mas agora descobrimos que foi a magia do Majin Buu que causou isso. A fusão Potara tem 2 maneiras de se desfazer, ou com um desejo das esferas do dragão, ou por causa da magia do Buu. Então, faz sentido. E claro, ainda tem o mistério de como eles vão se fundir de novo depois, porque a Batalha dos Deuses acontece depois dos eventos de Dragon Ball Daima. Talvez seja uma cena engraçada, quem sabe? Só sei que tem muita coisa pra rolar, e o Toriyama tá no comando tal com Dragon Ball Daima. Então podemos esperar muitas reviravoltas. Spa, incluindo aquelas piadinhas clássicas de humor dele. Tipo a cena em que o Gema tira sarro do cheiro do Neva. Ah, esse é o Toriyama sendo o mestre do humor. Então, não fica pensando demais nisso tudo, porque ainda tem muito pra acontecer e ser explicado em Dragon Ball Daima. Fique de olho e prepare-se para mais surpresas.
Olha só, tem muita coisa que eu ainda não sei. E convenhamos, ninguém sabe tudo, né? Mas tem coisa que eu sei. E uma delas é que vamos ver muito mais sobre esse personagem e a história por trás de tudo isso. Tipo, esse artefato chamado Terceiro Olho me pegou de surpresa total, porque nunca ouvi falar antes. Parece que é uma relíquia dos antigos reis demônios. E claro, o Gema já tá se achando o próximo na fila para colocar as mãos nele. Mas, obviamente, algumas outras pessoas têm outras ideias sobre isso, e a trama vai esquentar. A gente também foi apresentado a Neva, que, por sinal, eu achava que se chamava Neba, mas isso é praticamente a mesma coisa, porque no japonês o som de B e V é tipo igual. Por isso que às vezes você ouve o pessoal falando Vegeta em vez de Vegeta. Enfim, o Neva parece ser um antigo Namekusei Jin que ficou no reino demoníaco quando os outros partiram. Ele ficou tão chocado em ver o Denji quanto o Denji ficou de vê-lo. Outra curiosidade interessante. Descobrimos que existem 3 guardiões conhecidos como Tagami, que se você traduzir significa Deus Bola. Pode parecer que eles são deuses, mas ainda não temos certeza. Por enquanto, parecem ser mais uma versão mecânica sensível, tipo Transformers, só que guardiões das esferas. E falando em confusões, lembra quando o Piccolo se chamava Rei Piccolo? Na real, ele era o Rei Demônio Piccolo. E essa conexão com o clã Mazoku explica muita coisa sobre ele e o reino demoníaco. Agora, uma coisa que causou um nó na cabeça de todo mundo foi essa história da fusão Potara. Lembra quando o Vegito desfez a fusão com o Goku dentro do Majin Buu? A gente pensava que era por causa do tempo limite de 1 hora, mas agora descobrimos que foi a magia do Majin Buu que causou isso. A fusão Potara tem 2 maneiras de se desfazer, ou com um desejo das esferas do dragão, ou por causa da magia do Buu. Então, faz sentido. E claro, ainda tem o mistério de como eles vão se fundir de novo depois, porque a Batalha dos Deuses acontece depois dos eventos de Dragon Ball Daima. Talvez seja uma cena engraçada, quem sabe? Só sei que tem muita coisa pra rolar, e o Toriyama tá no comando tal com Dragon Ball Daima. Então podemos esperar muitas reviravoltas, incluindo aquelas piadinhas clássicas de humor dele. Tipo a cena em que o Gema tira sarro do cheiro do Neva. Ah, esse é o Toriyama sendo o mestre do humor. Então, não fica pensando demais nisso tudo, porque ainda tem muito pra acontecer e ser explicado em Dragon Ball Daima. Fique de olho e prepare-se para mais surpresas. Certo ou errado, você decide. Mas se quiser evitar spoilers ou algo assim, tranquilo. Eu entendo e respeito total. Tamo aqui só pra trazer informação pra galera, né? E olha, eu avisei que esse anime ia arrasar em termos de animação e produção. E cara, já no primeiro episódio foi isso que rolou. Só fico aqui imaginando se Dragon Ball Super tivesse esse mesmo capricho visual. Quem sabe, né? Talvez, quando adaptarem os arcos do Moro e do Granola, veremos esse nível de animação épica. Imagina só, Ultra Ego Vegeta, a batalha com Moro, o Devorador de Planetas, tudo com essa arte incrível. Ia ser simplesmente esplêndido. Mas enfim, obrigado por assistir e até a próxima. Pessoal, se você curtiu esse vídeo e quer dar aquela força pro canal, se inscreve aqui. Estou começando agora e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Enquanto os canais grandes já têm milhares de inscritos, eu acompanho de perto cada nova pessoa que chega. Então me ajuda a crescer e se inscreve. Sua presença aqui é muito importante. Obrigado de coração.